Olá, 19º dia de mentoria, além da dieta, estamos aí nessa luta e hoje eu venho falar uma coisa muito importante para você. Não dê força para sua limitação. Como assim, Wesley? Cada vez que você fala assim, é difícil isso, eu tô sem tempo, é complicado tal coisa, cada vez que você conta uma história e que você reforça, que você fala da limitação, de alguma forma você tá dando força para ela. Como assim? Por exemplo, é difícil mudar a alimentação. Cada vez que você repete que é difícil mudar a alimentação, você está reforçando essa crença que é difícil mudar a alimentação. Se você falar é difícil fazer exercício, cada vez que você fala, você reforça essa crença. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas tá tendo dificuldade de mudar porque fica focado no problema. Eu já falei para você sobre isso, do foco do problema. O que pode ocasionar? E aí, quando você repete uma história para você mesmo, você repete a sua limitação, você está reforçando ela. Você está reforçando. Por quê? Porque se você fala que é difícil, vai ser difícil. Claro que, quando eu te falo isso, não quer dizer que é para você repetir que é fácil mudar a alimentação. Não, não é simples assim. Vamos lá. Quando eu falo para você não reforçar a sua limitação, é não focar no problema. Por exemplo, falar que é difícil mudar a alimentação. Só que quando você for transformar, ao invés de falar que é difícil mudar a alimentação, não precisa falar que é fácil mudar a alimentação. Você precisa focar no que vai te dar resultado. Por exemplo, no que você quer. Então, o contrário do difícil não é falar que é fácil. Teoricamente mas o contrário ali, para ter resultado de comportamento, é você focar no que você vai ganhar. Então, por exemplo, é difícil, você pode começar mudando, falando assim, é desafiador, mas eu quero alcançar isso, isso, isso. É difícil acordar cedo. Se eu, Leslie, ficar falando que é difícil acordar cedo, vai ser difícil acordar cedo. Porque é uma crença que eu tenho, é um comportamento que eu tenho essa dificuldade de acordar cedo? Tenho. Mas se eu falar pra mim mesmo que é difícil, vou continuar com dificuldade de acordar cedo. Agora, se eu falo assim, é desafiador acordar cedo, mas eu vou ganhar mais tempo no meu dia, eu vou cuidar de mim mais, eu vou ganhar a possibilidade de fazer isso, 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 isso. Então, quando eu falo pra você não dê força pra sua alimentação, chega de falar o seguinte, é difícil. Toda vez que eu vou realizar uma mudança, é difícil. É difícil pra mim que eu tô sem tempo. É difícil pra mim que eu tenho menino pequeno. É difícil pra mim que eu moro com a família. É difícil isso, isso. Gente, cada vez que você repete isso pra você, você tá reforçando a sua limitação. E qual que é a solução da sua limitação? Quando eu falo para você não reforçar a sua limitação, é para você focar no que você precisa fazer. Você focar nos resultados que você vai ter. Esse é o contrário do negativo. Focar o que você precisa fazer. Focar no que você tem que fazer, nos resultados que você vai ter se você fizer aquilo que você tem que fazer. E aí, faça uma reflexão. O que você anda falando que é difícil? É só você prestar atenção. Tudo que você está falando, ou a maioria das coisas que você está falando que é difícil, você não anda fazendo. Porque tá pesado. E o peso, ele não é no físico só, é aqui, ó. Porque se aqui tiver pesado, a gente não faz. Se aqui tiver pesado, nós não vamos fazer. E aí, por exemplo, eu escutei uma pessoa na live, tinha uma pessoa que participou da live, Kailane, não sei se você ainda já assistiu, mas a pessoa falou assim, é difícil tirar o leite e a farinha de trigo. Beleza. Na hora que eu vi aquele comentário, eu falei o seguinte. Leslie, desde pequeno eu era asmático, então sempre tive problema respiratório, depois teve um momento que eu tive compulsão alimentar ali, que eu comia muito, não conseguia equilibrar, engordei. E aí eu fui estudar sobre a saúde e aprendi, né, que existem 4 alimentos que são inflamatórios. O leite, o glúten, que é a farinha de trigo, a soja e o açúcar. Por que eu estava estudando isso? Porque eu descobri que a dificuldade em emagrecer,
a dificuldade de lidar com a asma está muito relacionada à inflamação no corpo. Então, eu engordei. Então, para eu emagrecer, eu tinha que desinflamar o corpo. Para isso, eu tinha que comer alimentos anti-inflamatórios e evitar alimentos inflamatórios. Só que, além disso, eu aprendi também que a asma é uma inflamação nos brônquios, no pulmão. E aí, a primeira vez que eu escutei que eu tinha que cortar o leite, evitar farinha, essas coisas, eu achei que era difícil também. Só que aquele pensamento não me ajudava, porque cada vez que eu focava em que eu tinha que parar alguma coisa, piorava. Depois que eu aprendi tudo que eu aprendi de PNL, eu comecei a perceber que a forma que a gente olha para o desafio é o que vai determinar o nosso resultado. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu ficar focada que é difícil tirar o leite, eu fiquei focada no quê? Nos resultados que eu ia ter ao trocar o alimento. Não tirar, mas focar em algo diferente. Então, por exemplo, ao invés de eu falar assim, não posso tomar leite de vaca, o que eu passei a falar? Eu vou fazer uma vitamina com leite de coco. Aí, o leite de coco do mercado às vezes é um pouco ruim o gosto, eu passei a comprar o coco seco, bater no liquidificador, coar e fazer uma vitamina daquele leite. E aí eu foquei na solução, fica mais simples. E aí você fala, mas dá trabalho, bater o coco, tal. Não, mas peraí, dá trabalho porque eu não tô acostumado, mas na hora que eu passei a ficar acostumado, ficou fácil. Simples, é um procedimento. Por quê? Porque aquilo ali vai me trazer mais saúde. Então, gente, eu virei pra pessoa, e falei assim, eu entendo que é desafiador mudar a alimentação, mas se você fica focado no problema, vai ser difícil, vai ser ruim, vai ser complicado. Mas se você foca no que você vai ganhar, das mudanças de escolha, e foca não em tirar, mas foca em substituir para você ganhar mais saúde, fica mais simples. Então, eu tô aqui para falar nessa mensagem do dia que você, na sua vida, não é só na sua saúde. Você anda, às vezes, reforçando a sua limitação com as coisas que você pensa, porque pensamento gera um sentimento, sentimento gera comportamento. Entendeu? E aí, o que você pensa, o que você fala que é difícil, você está reforçando. Cada vez que você fala que é difícil alguma coisa, você reforça essa dificuldade. E eu tô aqui para falar para você que não é para falar que é fácil. Tô aqui para falar para você focar no que você vai ganhar. Porque, gente, vamos lá. Por muito tempo tive muita dificuldade para estudar. Muita. Porque eu cresci desde pequena assim, eu gostava de ver muito TV. Então o ambiente que eu cresci, ele não me ensinou muito a estudar. E aí eu fui crescendo, que o meu sonho era fazer uma faculdade. Mas eu tinha eu tinha uma dificuldade. Só que aí, quando eu comecei a falar assim, tá, eu não gosto de estudar. Mas eu não gostava, não era por gosto, é porque eu não tinha acostumado. Mas na hora que eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar para ser alguém, para poder fazer a diferença no mundo, para poder fazer a diferença na minha família, na minha história, quando eu percebi o que eu ia ganhar, ficou mais fácil estudar. E aí no começo foi desafiador, eu tive que lutar, eu tive que forçar a estudar. Nossa, foi assim, foi sofrido. Porque eu fui para Portugal no começo da faculdade e lá era muito mais difícil o ensino. Só que quando eu foquei no que eu ia ganhar com aquilo, mesmo a atividade eu não estando acostumada, eu me propus me abrir a realizar aquela atividade. Fica mais fácil. Porque, gente, nós somos condicionados na nossa vida, nós fomos condicionadas. E aí, quando você quer um resultado diferente do que você tem, você precisa fazer coisas diferentes, é fato. E aí, se você quer melhorar, nós temos que trabalhar duro para isso. Seja na saúde, na alimentação, na sua vida, no seu peso. Porque, gente, não existe a hipótese de eu falar assim, eu quero ter sucesso e ficar de perna pro ar, vendo televisão, e vou ter sucesso, eu não vou ter. E tem problema se eu ficar de pernas pro ar, vendo TV? Não tem, porque cada um tem a vida que constrói. Cada um tem a vida que constrói. Então, se a pessoa quer ficar tranquila, não quer preocupar com a alimentação, tá tudo bem. Só que ela vai plantar e vai colher. Aí eu te falo, se você quer colher coisas diferentes, tem um trabalho. Só que aí, esse trabalho, ele às vezes vai tirar você da sua zona de conforto. Então, se você fala que é difícil, fica mais difícil.
É fato isso. Se eu estiver errado, vocês podem me falar. Agora, se você foca no que você vai ganhar, no que você vai conquistar com as suas mudanças, fica mais fácil. Por quê? Porque nós estamos treinando a mudar o nosso condicionamento. Estamos treinando a mudar o nosso condicionamento. Então, é muito importante que, se você quer resultado diferente, faça. E olha, fica tranquilo, faça no seu ritmo. Não precisa mudar tudo de uma vez. Se você precisa emagrecer 10 quilos, emagreça 10 quilos em um ano. Porque vai ser menos de 1 quilo por mês. E você vai ter a oportunidade de transformar a tua mente para conseguir emagrecer. Entendeu? Então, foque, quebre os objetivos em pequenos objetivos, pequenas metas. Para ficar mais simples. Para você se desafiar aos pouquinhos. Para sair da zona de conforto, mas se respeitar também o seu limite. Então, na mensagem de hoje, que foi a maior de todas, eu tô aqui para te reforçar isso, porque se você reforçar a sua limitação, fica falando para você, nossa, eu tenho compulsão, nossa, eu sou uma pessoa compulsiva. Tá, tem um fato, beleza. Agora, se você fica repetindo que é aquilo, que você é isso, que você tem essa dificuldade, você fica reforçando dentro de você o que não precisa. Que tal você mudar essa chavinha e ficar reforçando? Nossa, eu sou muito mais do que essa compulsão. Eu sou muito mais do que essa dificuldade. Eu estou com essa dificuldade, mas eu sou eu. Eu sou eu que tenho capacidade, que já superei muita coisa na minha vida, e eu vou superar mais essa. Em questão de tempo. Se você foca nisso, você surge uma energia lá de dentro para você fazer o que precisa. Então a ideia é essa. Foca no que você quer. Traz uma energia positiva de te ajudar a fazer o que precisa fazer. E aí não é focar na dificuldade, é perceber que se você tem um processo mais lento, você vai fazer o quê? Vai quebrar em pequenas etapas. Por exemplo, se você quer emagrecer 10 quilos e você fala, nossa, pra mim é desafiador, então peraí, eu vou emagrecer 10 quilos em um ano e meio. Um ano e meio. Porque cada mês eu tenho que emagrecer ali 500, 600 gramas. Vou mudar a minha alimentação, eu vou focar no quê? No que eu preciso fazer e não emagrecer. Porque quando você foca em emagrecer, você às vezes limita a sua mente e você foca no que você o que você precisa deixar. E quando a gente foca no que precisa deixar de comer, às vezes tem um efeito contrário. Porque às vezes que eu tentava tirar um alimento, quando eu focava que eu não podia comer ele, é aí que me dava vontade de comer. Então a ideia é, reforce a sua força, a sua motivação, tá bom? A mensagem do dia é essa e ainda vai ter mais, hein?